apavorar uma criança quanto que ela vai comer, gera medo em comer e ela se sente na obrigação daqui a pouco de começar a fazer uma dieta. Que é todo esse problema que a gente está falando. Aí chega na vida adulta, começou a dieta o quê? Com 8, 9 anos, porque a família achava que aquela criança precisava perder peso, ou julgava que ela precisava perder peso, não necessariamente precisava perder, e começa todo esse processo complicado. Aí chega lá no fim, na moça que vai no Dr. Bumbum, a qualquer custo, fazer um procedimento estético e cirúrgico na casa de alguém. A nutricionista Camila Estima é a nossa entrevistada de hoje em Leila Richas Mais 60. Camila Estima é nutricionista com especialização em transtornos alimentares pelo Hospital das Clínicas da USP. É doutora em ciência pela mesma Universidade de São Paulo. Ela tem consultório no Rio de Janeiro, onde trabalha com comportamento alimentar de crianças, adolescentes e adultos. No vídeo de hoje nós vamos conversar principalmente sobre a conturbada relação entre corpo e comida. Vamos ver a entrevista. Camila Estima, é um prazer ter você aqui conosco. Muito obrigada por aceitar nosso convite. Muito obrigada. Hoje eu quero conversar com você principalmente sobre essas relações conturbadas entre corpo e comida tão comuns nos dias de hoje. Qual é a origem disso, hein, para você? Sim, muito obrigada pelo convite, Leila. Você falou muito bem, está muito comum isso hoje em dia, né? As pessoas terem uma relação conturbada com o corpo e com a comida. Isso é muito por conta de um padrão de beleza que a gente tem, vigente, mais ou menos uns 30, 40 anos, que é baseado numa magreza muito expressiva, né? E esse padrão de beleza acaba que as pessoas se sentem desconfortáveis com os próprios corpos, porque elas não se adequam àquele corpo visualizado numa revista, numa fotografia, numa rede social hoje em dia, né? Isso acaba fazendo com que a pessoa não se sinta pertencente àquele padrão. Você acha que as redes sociais vieram para piorar essa situação? Sem Você dúvida. acha que forçam mais as pessoas a entrarem num padrão? Sem Porque padrão de beleza sempre houve, sim, né? Sim. Agora, a ditadura da moda já vem de algum tempo. Sim. Mas eu sinto que com as redes sociais essa relação está mais acirrada. Você sente também? Sim, com certeza. Porque acontece o seguinte, hoje em dia a gente tem uma velocidade muito grande de informações e de imagens. E as imagens chegam para muitas pessoas. Antigamente, quando a gente falava de corpo e alimentação, tinha muito revista de dieta. Era mais revista, jornal, os exemplares eram muito menores, atingia muito menos gente. Hoje em dia, qualquer pessoa que tenha um celular, que tenha, né, os smartphones que chama, né, a gente tem um acesso a uma rede social que você compartilha milhares de mensagens para milhões de pessoas. Então isso chega a muita gente em locais que a gente nem imagina. Então isso está disseminando de uma forma muito rápida, né? E o selfie também é uma preocupação enorme, né? Com a própria figura. Exatamente. Né? Porque a gente tiravam fotografias da gente. Selfie é uma novidade no mundo. Né? Sim. Então, uma relação muito mais íntima da pessoa com a imagem dela. Sim. Talvez isso tenha vindo a piorar. E eu acho que nós chegamos a um ponto, assim, surpreendente. Você viu que o Brasil inteiro ficou chocado com a morte dessa bancária, Lilian Calisto, né? Depois de um procedimento de bioplastia, né? Que ela fez nas nádegas, com um médico, Denis Furtado, que ficou conhecido como Dr. Bumbum. Você imagina, Dr. Bumbum. E agora, ultimamente, essa semana, mais 2 moças morreram em situações semelhantes. Sabe o que impressiona? São mulheres jovens e bonitas. Exatamente. Segundo, pelo menos, os posts que elas fizeram nas redes sociais, né? Sim. Que corpo essas mulheres querem ter? Por que acontece isso? Olha, Leila, eu não sei nem se as mulheres sabem que corpo elas querem ter. Eu trabalho no consultório, eu atendo, né, pacientes com transtornos alimentares, ou mulheres que estão insatisfeitas com o corpo, não necessariamente com transtorno alimentar, que elas chegam com uma necessidade, uma urgência de emagrecer. E a gente sempre pergunta, que corpo é esse que você quer chegar? E muitas vezes as mulheres não sabem dizer. Isso que é mais curioso, porque elas ficam em busca de um corpo idealizado, por conta dessas redes sociais, dessas imagens que são difundidas, desse padrão de beleza, e elas não se encaixam nisso e querem buscar esse corpo, mas não sabem nem que corpo é. E acabam fazendo várias estratégias, como você falou, né, desse rapaz, desse médico, Dr. Bumbum, que as pessoas pedem, inclusive, Leila, o crivo e a crítica. Tipo, como é que você vai fazer um procedimento cirúrgico na casa de alguém?
em busca desse corpo. E cadê a crítica nisso? E são mulheres que estão aí, uma casada, outra com noivo. Exatamente. Né, que têm trabalho, são realizadas, pelo menos parecem ser realizadas Sim. profissionalmente, de um bom nível educacional, de formação. Não quer dizer nada, porque isso passa por escolaridade, passa por alfabetizado ou não. Né? A gente tem mulheres de qualquer classe social, qualquer renda, que estão insatisfeitas com o corpo. Se você pensar, uma vez eu dei uma palestra com uma colega jornalista, Dayana Garbin, que era uma palestra que a gente tinha uma plateia de mais ou menos 120 pessoas. Eu falei assim, levanta a mão aqui para mim, quem acha que considera que come em paz? Ninguém levantou o braço. Tem 120 mulheres, ninguém consegue dizer que consegue comer em paz. E se ela não come em paz, qual é a motivação disso? Que corpo é esse que está tanto incomodando que precisa estar à base de dieta? Eu atendo mulheres na base de 30 a 40 anos de idade que estão de dieta desde os 9, 10 anos de idade. As pessoas passam a vida de dieta. Ninguém questiona isso. Ah, isso me lembra, eu li uma entrevista com a atriz Débora Seco. Sim. Que imagina, né? Perfeita, não pode ser, mas perfeita. E ela dizia que ela estava se desintoxicando do vício de consertar a imagem dela, não é? Em fotografias para o Instagram. Isso. Ela vivia retocando as fotos que postava no Instagram. E diz ainda que ela cresceu ouvindo a mãe dizer para ela que ela tinha que ser magra, tinha que emagrecer, passou a vida inteira fazendo dieta, porque a mãe dizia assim, não, ela não ia conseguir nada na vida. E que, desde que se entende por gente, toma remédio para emagrecer. Isso que você está me contando parece um jogo de 7 erros. A gente tem muitas questões problemáticas nesse que você contou, né? A primeira coisa é o seguinte... O retoque das imagens que vão para as redes sociais é muito sério. Porque qualquer pessoa vai lá, retoca a sua imagem e posta. Uma pessoa famosa, que tem milhões de seguidores. Uma menina de 12, 13, 14 anos que vê aquela foto que foi retocada, não sabe que aquela foto foi retocada. Quando ela vê aquela imagem perfeita, que elas querem que tenha perfeição, aquela menina tenta fazer várias estratégias para chegar naquela imagem. Só que aquela imagem não existe, né, Leila? Aquele corpo não existe. Se ela tira, se ela diminui o nariz, se ela mexe em alguma gordurinha das costas, se ela muda até, inclusive, bronzeado, aquela imagem não existe. Então a pessoa está fazendo dieta, se matando numa academia, fazendo qualquer coisa para chegar naquela imagem que não existe. Ela nunca vai chegar ali. Outro problema que eu vejo, que você falou, é a história da mãe dela falar para ela que se ela não emagrecesse, se não fosse magra, ela nunca ia conseguir nada na vida. O grande problema de hoje em dia... Sempre teve essa história do padrão de beleza, qualquer tipo de padrão de beleza, as pessoas se espelham em alguém. O grande problema hoje em dia é que isso está sendo associado a valores. Isso é muito sério. Porque se você não for magra, você não vai arrumar um namorado, ninguém vai gostar de você, você não vai ser bem sucedida. Não tem nada a ver com aparência. Porque a pessoa pode falar assim, eu gostaria de mudar alguma coisa na minha aparência, mas isso não quer dizer que se eu não sou merecedora, aí as pessoas não se acham merecedoras das coisas. Isso é muito grave. E fica tudo calcado na imagem, Exatamente. Né? Quando pode ser valorizar a vocação mesmo e o talento. Exato. Não é? O talento, estudo, os valores, o empenho. de onde você vem, a sua ética. A gente é muito mais... Claro que a imagem é importante, o corpo é muito importante, mas não é só isso. A gente é muito mais do que o corpo da gente. Eu sempre falo para as minhas pacientes, pessoas que são super bem sucedidas nos trabalhos, na vida pessoal, mas está sempre com uma falta que é esse corpo e não valoriza. Mulheres são, nossa, já atendi pessoas que são tipo alto escalão de várias empresas, mulheres super bem sucedidas, mas sempre essa falta do corpo. E se isso não está em ordem pelo crivo dela, parece que nada tá bom. Você não é a favor das dietas restritivas? De jeito nenhum. Dieta restritiva adoece as pessoas. Qual o problema de uma dieta restritiva? A dieta restritiva, primeiro que não tem nada a ver com a sua alimentação normal, não tem nada a ver com a sua história de família, cultura alimentar, memórias afetivas de alimentação. A dieta restritiva quer te colocar num padrão de alimentação que não tem nada a ver com você. Depois, você vai, por exemplo, uma festa. Você não pode comer várias coisas que estavam ali dispostas na festa, mas porque o papel da dieta manda você restringir aquilo tudo. Como é que você se sente numa situação dessa? Você quer ter o controle daquilo que está disposto de comida, só que você não pode.
Aí se você come um brigadeiro que não estava na lista, por exemplo, que o doce é muito demonizado, a pessoa se sente fracassada, sente que furou dieta, sente que não é capaz de seguir aquilo. Isso é muito grave. Isso mexe com a autoestima. E que tipo de dieta você aconselha? Eu não gosto muito da palavra dieta, né? A gente tem que trabalhar com alimentação, né? A gente trabalha, Leila, com as pessoas voltarem a se conectarem com elas mesmas, a sentir fome. Você está comendo porque você está com fome ou que você está com alguma questão emocional? Ah, eu estou estressada, eu estou angustiada, eu briguei com meu marido. Isso é muito comum, nós somos seres emocionais também, né? Então a gente tem que ter uma alimentação saudável, que a gente faça as nossas refeições. Eu sempre falo, hoje em dia a alimentação saudável também é comer em paz. As pessoas não estão, como eu falei, as pessoas não estão comendo em paz. Então comer legumes, verduras, frutas, arroz e feijão, que é a nossa cultura alimentar. Comer comida normal. Não é problematizar tanto a comida, sabe? Mas você é a favor de menores porções, se a pessoa quer perder peso, ou fazer mais exercícios físicos? Exercício físico é uma bela estratégia para várias questões. Para perda de peso, para melhorar a satisfação corporal, para energia. Você fica bem mais disposto, você dorme melhor, você conhece melhor seu corpo, você tem conexão com o seu corpo. Fora isso, além do exercício físico, você comer as porções, como você falou, né? Eu tenho que comer quando eu tô com fome, quando meu corpo tá roncando no meu estômago. Eu tenho que me dar conta, por que eu tô comendo? Ah, eu tô comendo porque eu tô estressada? O que vai resolver o estresse que você teve com a comida? Não resolve. Então, se a gente quer diminuir quantidade, caloria, a gente tem que começar a dar conta do porquê que eu tô comendo. Né? E claro, tamanho de porções. A gente diminui porções, eu tenho que perceber quando é que eu já estou satisfeita. Se eu paro de comer quando eu estou satisfeita, eu como muito menos quantidade, qualidade e muito menos caloria, né? No consultório, Camila, você trabalha comportamento alimentar com crianças, adolescentes e adultos, certo? Isso. Como é que a gente faz? Quer dizer, quais são as noções básicas que uma criança deve ter, que a gente deve incutir na criança para ela crescer sabendo se alimentar de forma correta, saudável e ser feliz, principalmente? A gente sempre fala, Leila, que a infância é a base que forma o comportamento alimentar da gente na vida adulta. Então, a forma como um adulto come hoje foi como ele foi ensinado na infância. Então, por exemplo, eu trabalho no comportamento alimentar, a gente trabalha uma linha que a gente quer que as pessoas voltem a se conectar com o seu corpo, como você começou no início, falando disso. Se você se conectar com o corpo, você tem que comer em resposta à sua fome, você parar de comer quando você está saciada, você perceber que você está comendo por motivos de fome física ou algum motivo emocional que está te fazendo comer. E a gente tem que preservar isso na infância. Então, a gente fala isso muito para os pais, tendo mulheres que têm filhos pequenos. Tem que preservar quando a criança fala, olha, já estou satisfeita. Porque o adulto acaba achando que a criança sempre precisa comer mais. Isso acaba atrapalhando a percepção da criança de começar a comer e de parar de comer. Se a gente tem uma base na infância que a criança tem que comer de uma forma normal, fazer as refeições, parar de comer quando está satisfeita, comer numa festa, isso é normal, é social. Agora, não pode, por exemplo, trocar um almoço por uma mamadeira, não pode trocar biscoitinhos o almoço por um biscoitinho, o jantar por um biscoito, por uma pipoca. Então, é normalizar a comida que a gente fala, né? E quando a criança quer comer demais, quer comer muito sorvete, não quer parar de comer o sorvete, não quer parar de comer biscoito, refrigerante, criança pode tomar, deve, não deve tomar? Não, não é recomendável, porque na verdade as crianças estão comendo açúcar demais. Né? A gente tem que dar uma quantidade normal de açúcar, mas não que, como eu falei, o sorvete não pode ser tipo o almoço, não pode trocar isso por uma refeição. E a gente tem que normalizar, tipo, pode comer uma sobremesa, pode comer um doce. Refrigerante nunca é recomendado para ninguém, né? Pela quantidade de açúcar em excesso, especialmente para criança. E a gente tem que trabalhar com as crianças isso, porque o que acontece? A gente também está com uma indústria alimentar muito forte nesses alimentos que dão muito prazer. Que são com muito açúcar, com muito sal, com muita gordura. Isso gera no cérebro uma resposta imediata de prazer. Então, o prazer da comida acaba meio que dominando. Então, a gente também não pode associar para a criança a comida apenas como uma fonte de prazer. Tem que fazer outras atividades que têm prazer na vida. Se a criança é ensinada que a comida é a maior fonte de prazer ou que acaba resolvendo algumas emoções, acaba que isso vira um comportamento na vida adulta. Eu conheço muitas mulheres que acabam, precisam comer hoje em dia, mulheres de, sei lá, 30, 40 anos, precisa comer um doce quando está nervosa. Provavelmente na infância, houve uma associação do sentimento com a prática de comer e alguma coisa doce.
Isso é muito comum. E no adolescente, hein? Qual é a maior dificuldade para fazer esses jovens entrarem numa dieta, perderem peso? O grande problema na adolescência é exatamente como acontece exatamente a mudança de um corpo de criança para um corpo de adulto. A gente tem que trabalhar com esses adolescentes a satisfação do corpo, para que essas meninas também não comecem a fazer dietas muito restritivas que vão impactar lá na frente essa insatisfação no corpo. Então, o adolescente que come uma comida normal, como na infância, que come arroz com feijão, que come legumes e verduras, que tem uma alimentação normal e saudável, ele não vai precisar fazer dieta. O grande problema é que o adolescente acha que nunca vai ficar doente. Então, ele acha que não precisa prevenir alguns comportamentos. Então, não tem problema tomar refrigerante qualquer hora do dia. Ele não acha que não tem problema não comer legume e verdura. Então, ele tem um senso de onipotência, indescritibilidade, que acaba que vai contra todo o comportamento e os hábitos alimentares da própria família. Então, se a mãe manda comer comida, ele quer comer sanduíche. Isso é muito característico, é da fase mesmo, não tem nada a ver com a alimentação, mas ele quer às vezes confrontar, ele acha que ele sabe mais, que os amigos, o meio ambiente também é muito importante. Come o que os amigos estão comendo, diferente da família. Tem uma afirmação muito no externo do que no meio familiar, né? Você é a favor que se faça exames para medir o colesterol de crianças e adolescentes? Sim, a gente tem que controlar a saúde dessas crianças, porque a gente tem uma alimentação hoje em dia muito baseada em muita gordura, né? Muito açúcar. Isso acaba realmente trazendo essas doenças que antigamente eram de adultos para as crianças. E tem uma questão que a família tem que se envolver na alimentação dos filhos, né? Senão fica só dando biscoito, como você falou, biscoito, sorvete. É muito mais fácil eu dar um biscoito para uma criança do que descascar uma fruta. Então existe hoje em dia um senso de que a preguiça das pessoas em se envolver com a alimentação e cozinhar atrapalha muito o comportamento de uma família. E a criança acaba comendo o quê? Biscoito, salgadinho, sanduíche e acaba não fazendo uma alimentação saudável. E, geralmente, hoje a gente tem uma alta incidência de crianças com colesterol alto, inclusive diabetes, né, Leila? E aí é perigoso, mas também os pais não podem ficar controlando demais. Uma criança que vai para uma festa de aniversário, ela vai comer quantos brigadeiros quiser. Exatamente, é normalizar isso, porque apavorar uma criança quanto que ela vai comer gera medo em comer e ela se sente na obrigação daqui a pouco de começar a fazer uma dieta. Que é todo esse problema que a gente está falando. Aí chega na vida adulta, começou a dieta o quê? Com 8, 9 anos, porque a família achava que aquela criança precisava perder peso ou julgava que ela precisava perder peso, não necessariamente precisava perder, e começa todo esse processo complicado. Aí chega lá no fim, na moça que vai no Dr. Bumbum, a qualquer custo, fazer um procedimento estético e cirúrgico na casa de alguém. Você cria ao longo da vida essa que a gente chama de insatisfação corporal. E que essa pessoa não se sente satisfeita no corpo dela. Então precisa mudar. Se eu queria isso na infância, então é importantíssimo, não comente o peso da criança, não bote apelido nas crianças. Qualquer apelido relacionado à aparência física dela. Isso cria uma identidade nessa criança de que ela se sente inadequada no próprio corpo. Isso é muito sério. E isso está muito comum, Leila. É assustador. Como os pais estão tentando se realizar em cima dos Sem filhos, dúvida. né? E deixando a juventude totalmente insegura e sem rumo, sem saber para onde ir. Exatamente. E para o pessoal da terceira idade, tem um tipo de alimentação que é ideal, assim, em geral? Sim, na verdade, na terceira idade, a gente tem muitas questões que mudam muito a percepção da fome, a percepção da saciedade e também de paladar, né? Então, a gente tem que sempre tentar preservar esses 3 fatores, como a gente falou, né? E eu acho que as mulheres também, um pouco do que a gente está falando, todas as mulheres, né, têm que saber os processos que levam ao envelhecimento, né? Então, todo mundo vai envelhecer, o corpo vai mudar, o metabolismo realmente fica mais lento. Então, se eu tento me preservar, me conectando com o meu corpo, eu vou ter uma terceira idade muito mais saudável. E eu consigo comer melhor. Eu tenho que manter também minhas tradições alimentares, meus hábitos alimentares. Dieta restritiva não é boa em nenhuma dessas idades que a gente falou. Pra ninguém. Você sabe de uma coisa? De um tempo pra cá eu passei a cozinhar, a preparar a minha comida. Então eu compro, eu escolho, e aí eu preparo e cozinho, né? Eu processo e cozinho. E isso me dá uma satisfação muito grande. Você acha que isso também é bom
para a gente se conectar mais? Com certeza absoluta. Eu sou muito com defensora. O organismo, né? Sim, eu sou muito defensora do cozinhar, da culinária. Porque o cozinhar, Leila, se perdeu ao longo do tempo, nas últimas décadas, por conta dessa história que as pessoas dizem, não tenho tempo para nada. Aí a indústria vende toda uma comida muito prática, que é muito pouco saudável, né? Isso desconecta as pessoas. O cozinhar você desenvolve, como você falou, você desenvolve o seu tempo, você vai comprar, você escolhe o que você vai comer, habilidades mesmo manuais, você experimenta novos alimentos, você experimenta novos sabores. Como você falou da criança, a gente tem que estimular isso nas crianças. As famílias têm que voltar a cozinhar. O cozinhar você divide com as pessoas, você senta depois na mesa, todo mundo compartilha daquela comida. Você senta junto com as pessoas na mesa e você sabe como é que foi o dia das pessoas, o dia dos filhos, como é que foi na escola. Os filhos sabem como é que foi no trabalho dos pais. A comida conecta muitas pessoas e o cozinhar é a base disso, sem dúvida. Você, que é muito atuante nas redes sociais, né, Camila, tem um post que diz que os profissionais do corpo, os profissionais que cuidam de alimentação, devem ter mais carinho e respeito pelo corpo dos seus pacientes. O que você quis dizer com isso e por que essa preocupação? Olha, Leila, como a gente está falando que a gente está baseada muito uma sociedade numa magreza, a gente tem visto muitos relatos de pacientes que passaram por diversos profissionais de alimentação, médicos, fisioterapeutas, qualquer tipo de profissional de saúde que julgam muito o corpo dos seus pacientes. Isso é muito sério, né? A gente está tratando ali, né, Leila, pessoas. Eu não trato um corpo, eu trato uma pessoa que está carregada de sentimentos, de história. Eu tenho que ter respeito por essa pessoa. Isso também está muito baseado no que a gente vê hoje, que está muito forte, que é uma ideia de uma sociedade muito gordofóbica. Você acha? Muito. Uma vez uma paciente me relatou que ela foi no oftalmologista, o oftalmologista mandou ela emagrecer. O cara tem que cuidar dos olhos dela. Por quê? É um julgamento do corpo do outro muito grave. Isso gera várias questões emocionais posteriores nessa pessoa. Então, assim, eu trato pessoas. Uma vez chegou um paciente que era diabético, eu trato você como um todo, eu não trato um pâncreas doente, eu não trato um fígado doente. A gente trata a gente. A gente tem que ter compaixão com o outro, a gente tem que ter empatia pelo nosso paciente. Às vezes a dor que a pessoa me relata, eu não sinto aquela dor. Você falou uma coisa perfeita, não é tratar a doença, é tratar a pessoa. Porque cada pessoa tem a sua forma de superar, não é, as dificuldades, tanto alimentares quanto os problemas de saúde, não é? Sim, uma pessoa que tem um astral diferente, vai dançar, aceita dançar, vai lidar com a doença de uma outra forma do que aquela pessoa que não gosta de sair de casa. Então, as pessoas são pessoas. Sim. Uma doença, não podem chegar no consultório e o médico tratar a doença, não é mesmo? A gente trata a gente. A sociedade gordofóbica, o que acontece? Como a gente tem o padrão da magreza, ganhar peso virou um fracasso. Então chega você no oftalmologista e você está acima do peso, o cara vai te julgar, não por ele ser médico nem nada, mas por tantas crenças e conceitos que a gente escuta o tempo todo disso. Que as pessoas acima do peso são fracassadas, não são merecedoras. Quando alguém engorda, poxa, o que aconteceu com você? Quando alguém emagrece, poxa, parabéns, você emagreceu. Por que perda de peso virou troféu? E aí a pessoa se acha no direito de julgar e criticar o corpo do outro, independente do que ele foi fazer ali no seu consultório. Olha só, para a gente terminar, vamos lá para os mitos. Sim. Camila, compensar comida com exercício físico é bom para emagrecer? Não. É uma via de mão dupla, eu não posso. Eu vou malhar mais porque eu vou numa festa mais tarde e vou comer. Ou eu vou malhar mais porque eu comi ontem. Essa relação não é direta. Isso cria uma relação de dependência, de comer e ter que gastar, muito doentia. Glúten faz mal à saúde de todo mundo? Não, só para quem realmente tem doença celíaca. Tem certeza? Absoluta. Seguir listas de permitidos e proibidos é bom? Não, é péssimo. Por que lista de permitido e proibido é ruim? Aquilo que a gente falou da dieta restritiva. Se eu não tenho, isso eu estou falando de pessoas saudáveis, né, Leila? Eu não estou falando de uma pessoa, por exemplo, como a gente falou, diabético, né? A gente tem restrições alimentares. Quem está doente tem algumas restrições de alimentos ou de nutrientes. Se eu tenho uma pessoa que não tem nenhuma questão, nenhuma doença que eu preciso retirar, não tem por que ela ter uma lista de pode e não pode.
O grande problema está nessa lista. Porque aí você vai, como eu falei, você vai numa festa e tem uma mesa de doces. Por que você não pode comer um doce? Você não é diabético, você não tem nenhuma questão alimentar. Por que eu não posso? E as pessoas se prendem nessa lista e acabam realmente desenvolvendo uma relação muito ruim com a comida. Camila, limão em jejum com água, água com limão em jejum, isso faz bem? Olha, você está tomando bastante vitamina C, isso é bom. Mas para emagrecer, para queimar gordura, não tem comprovação científica disso. Nada? Nada. Refrigerante durante as refeições, não é bom? O refrigerante não é recomendado em nenhuma situação. Mas o diet? Também não. Porque o que acontece? O adoçante, eu andei estudando muito sobre adoçante para trabalhar com meus pacientes. O adoçante, quando você ingere uma bebida com adoçante, você bebe ela, ela entra em contato na sua boca com as suas papilas gustativas, né? Vem um sabor doce. Seu cérebro manda um aviso pro seu cérebro: olha, a Leila tá tomando um doce, vai aumentar o açúcar no seu sangue. Quando você metaboliza e absorve, não aumentou, não veio o açúcar. Aí o cérebro fica: pô, mas veio um sabor doce na boca, mas não aumentou o açúcar no meu sangue. O que aconteceu? Agora eu quero um doce. E imediatamente, algumas horas depois, passa a mandar um aviso: olha, ela precisa comer um doce porque, tipo, propaganda enganosa. Então, o adoçante acaba sendo, a longo prazo, uma péssima estratégia para quem quer diminuir o consumo de doce. Um drinkzinho aqui e ali não faz mal a ninguém? Não, lógico que não. Camila, muito obrigada pela entrevista. Foi um maior prazer conversar com você. Muito obrigada pelo convite. E aí, gostou da entrevista? Então dê o seu like, compartilhe com seus amigos. E se ainda não se inscreveu no canal, já sabe, é só clicar no inscreva-se aqui embaixo. Um grande abraço, até a próxima!